Estamos apresentando para vocês o curso da Cantu Importadora. São 3 módulos. Como se faz vinho, o mundo do vinho e como que se bebe e degusta os vinhos. O vinho é feito a partir de uvas, mas não é qualquer uva. É uma uva vinífera, não é a uva que vocês acham dentro do supermercado. Essa uva é um pouco diferente, geralmente com menos açúcar e até comendo ela parece meio amarguinha, então é muito diferente. E como que é feito o vinho? Você pega essas uvas e passa por um processo de fermentação. O que é a fermentação? É a transformação do açúcar que está dentro da uva, graças a leveduras. Leveduras é como se fosse um fermento, como o fermento que vocês usam para fazer um bolo. E esse fermento faz o quê? Essas leveduras fazem o quê? Elas vão comer o açúcar que está dentro da uva e vão transformar ele em álcool e gás carbônico. Então o vinho o quê? É um suco de uva que passa por fermentação e que se transforma em vinho. Para fazer vinho, a planta tem que crescer. Para crescer, ela vai ter um ciclo vegetativo de 1 ano. E por isso que nas garrafas temos sempre 1 ano. Essa é a safra. Ela vai crescer, primeiro no inverno, ela vai estar no período de repouso, a gente fala. Depois, na primavera, ela vai começar a brotar. Então vai ter primeiro as flores, porque sim, a uva faz flores. E depois dessas flores vai nascer a uva. A uva vai crescer aos poucos durante o verão, com o calor, com o sol, e depois ela vai mudar de cor. Em francês, a gente fala isso, dessa etapa, de veraison. Ela vai mudar de cor e depois ela vai amadurecer. Uma vez que ela chega na maturidade ótima, a gente vai fazer a colheita. No mundo do vinho, a gente fala de vindima. Essa é a palavra correta para falar de colheita no mundo do vinho. Uma vez que fazemos a vindima, depois a planta ela vai começar a entrar de novo nesse período de repouso. Como eu falei, esse ciclo vegetativo dura 1 ano, mas existe 2 vindimas por ano no mundo. Por quê? Porque existe o ciclo vegetativo do hemisfério norte e do hemisfério sul. E eles estão exatamente ao contrário. Vocês vão ver nesse gráfico que quando estamos no período de repouso no hemisfério norte, já é o momento da brotação no hemisfério sul. Então vamos ter 2 vindimas ao ano no mundo. E agora uma curiosidade. Aonde que o homem interfere dentro desse ciclo vegetativo? Vocês sabem? Na verdade, ele vai interferir em alguns pontos bem específicos. Mas o principal é durante o período de repouso que o homem vai chegar e vai fazer o que a gente fala de poda. Ele vai cortar os ramos velhos e ele vai deixar 1 ou 2 para fazer o formato da planta. Porque cada viticultor vai cuidar muito bem de cada planta para deixar as uvas perfeitas para o momento da vindima. Agora vamos falar da palavra mágica do mundo do vinho. Com certeza vocês já ouviram falar dessa palavra, é uma palavra francesa e é a palavra terroir. Vocês sabem o que é terroir? Terroir são muitas coisas, na verdade. Pode ser o solo, a geografia, o homem, as tradições. É um conceito muito grande. O terroir é a explicação de por que um Cabernet Sauvignon de Bordeaux vai ter um sabor e o Cabernet Sauvignon de Chile vai ter outro sabor. Tudo isso é a palavra terroir. É uma palavra muito importante no mundo do vinho e ela vai ser uma essência muito importante para o enólogo, para o viticultor, para ele fazer um vinho com identidade própria. Resumindo, o que é terroir? É o solo, a geografia, o clima e também o fator humano. Por quê? Porque em 2 parcelas, 2 enólogos vão fazer 2 vinhos muito diferentes. Você pode comparar esse fator humano com cozinha, por exemplo. Se você dá os mesmos ingredientes para 2 chefes de cozinha diferentes, você acha que eles vão fazer o mesmo prato? Vão fazer 2 pratos totalmente diferentes. E é exatamente a mesma coisa com o terroir. Agora vamos falar de uvas. Existem vários tipos de uvas. É como se fosse, vou pegar o exemplo da manga.
pegar uma manga, existe vários tipos de manga, existe manga palmer, manga rosa, enfim, muitos tipos diferentes. E mesma coisa no mundo do vinho. Existe a uva em geral, mas depois existe várias famílias de uvas. Primeiro vou falar da Pinot Noir. Pinot Noir é a uva mais leve, ela vai ser bem frutada, mas com corpo bem mais levinhos. Então, esse vai ser um tipo de vinho que você vai poder beber mais descontraído, não precisa de um prato tão encorpado. Depois, vamos falar da Carmenère. Carmenère é uma uva típica do Chile. Na verdade, essa uva tinha desaparecido do mundo do vinho e foi redescoberta em 1994. Antes disso, ela estava confundida nos vinhedos com a Merlot. Essa uva ela vai ser bem frutada, mas com um toquezinho mais herbáceo. Depois tem a mais famosa de todas, que é a Cabernet Sauvignon. Existem muitos tipos de Cabernet Sauvignon. Existe o Cabernet Sauvignon da França, do Chile, da Argentina. Cada um vai ter características um pouco diferentes. Esse vai ser o vinho mais encorpado, com mais taninos e muito mais intenso. Geralmente, esse vinho é o que melhor acompanha uma carne. E depois temos a Malbec. A Malbec é a uva típica da Argentina. Essa, ela vai ser perfeita com churrasco. Sempre pensam, o que é o melhor acompanhamento para os vinhos? Pensam o que eles comem no lugar. Então, na Argentina, o que eles comem? O famoso assado. Então, imagina um Malbec com assado, fica perfeito. Depois dos tintos, vamos falar dos vinhos brancos. Vinhos brancos, mesma coisa. Existem vários tipos de uvas diferentes. Primeiro, vou falar da Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva que se deu muito bem no Chile. Ela vai ser bem fresca, com um toquezinho mais herbáceo e uma fruta deliciosa. Depois, vamos no Torrontés. Torrontés é a uva tradicional da Argentina. E aqui eu quis mostrar para vocês que não precisa sempre comprar uma garrafa grande. Por exemplo, é um jantar, um casal à noite, não quer beber muito, mas quer só harmonizar o prato, uma meia garrafa fica perfeito. Então essa é o Torrontés. Torrontés é a uva tradicional da Argentina e ela vai ser muito frutada. Você vai gostar muito fácil de beber. Depois tem a Chardonnay. Talvez a Chardonnay é a uva branca mais famosa do mundo. Ela nasceu na Borgonha e aqui temos a versão australiana. Então, se você quer provar um vinho um pouco diferente, é sempre bom se aventurar em outros lugares, como a Austrália, por exemplo. E depois, essa é uma uva que está muito à tendência nesses dias, que é Pinot Grigio. Pinot Grigio é uma uva muito diferente. Se você vê o cacho, ele não é branco, ele é meio cinza, por isso que se chama Pinot Grigio. Grigio significa cinza. Esse é um vinho que vai ser muito frutado, muito delicado, perfeito para acompanhar um peixe. Bom, falamos de todo o processo para crescer a planta, para ter as frutas, mas ainda não falamos como que chega até a nossa garrafa. Então, existem vários métodos diferentes dependendo do tipo de vinho que a gente tem. Então, para um vinho branco, um vinho rosé ou um vinho tinto, ou até os espumantes, cada um vai ter uma técnica e um método diferente para se fazer. Primeiro, os tintos. Como eu já falei, todos os vinhos passam por um processo de fermentação. Mas antes disso, os vinhos, as uvas tintas, vão ter a vindima primeiro e depois vão fazer uma maceração. Maceração para quê? Para extrair a cor. Não sei se você sabe, mas a cor do nosso vinho, ela não vem da polpa, ela vem da casca da uva. É a casca da uva que vai dar a cor. Então, quando a gente deixa um vinho, na verdade ainda não é vinho, o suco de uva, em maceração, em contato com a casca, isso vai ter uma extração de cor e de taninos. Depois vai passar por um processo de fermentação, tudo junto, a casca, as sementes e até às vezes um engaço. E depois, uma vez que passou a fermentação, vai passar na prensa, o suco vai sair, que já é vinho na verdade, o vinho vai sair e aí vamos passar por um estágio em barrica
ou não. Tem alguns vinhos que não passam por barrica e depois vai engarrafar. A vinificação dos vinhos brancos ela é um pouco diferente. Na verdade, é quase o contrário. Os tintos era fermentação e depois passava pela prensa. Agora, os vinhos brancos vai ser primeiro a prensa, vamos extrair todo o suco da uva e depois vai fazer a fermentação. É um processo um pouco mais rápido e depois existem alguns vinhos que vão passar por madeira, se eles vão ser um pouco mais estruturados, com aromas um pouco diferentes, ou se não, que nem a maioria dos vinhos brancos, vai direto pela garrafa. Então é um processo muito rápido e muito fácil depois de se beber para guardar toda a acidez dos vinhos. E o rosé, como que ele é feito? Ele vem de uvas brancas, uvas tintas, uma mistura de uva branca com uva tinta. O que você acha? Na verdade, o rosé ele é feito 100% a partir de uvas tintas. Só que ele vai passar por um processo de vinificação muito similar ao vinho branco. Como eu já falei, o que dá cor ao vinho é a casca. Então, para dar um rosé, o que a gente vai fazer? Vamos deixar menos tempo possível a casca da uva em contato com o suco. E assim a gente consegue ter um vinho rosé. Então, deixamos até 2 horas, no máximo, o suco de uva em contato com a casca, depois passa pela prensa e depois vinifica. Aí temos um vinho rosé. E para espumante, como que você faz essas borbulhas? Então, lembra que eu falei que a fermentação era a transformação do açúcar da uva em vinho e gás carbônico? Então, aqui, o que vai acontecer? É o contrário dos vinhos que a gente chama tranquilos, que não tem borbulha, a gente vai fechar a cuba e aí a gente vai ter todas as borbulhas. Mas para fazer espumante existem 2 métodos, o método Charmat e o método tradicional, o champenoise. Para fazer o método Charmat é um método muito mais rápido, geralmente demora uns 3 meses mais ou menos. Então vamos fazer primeiro um vinho tranquilo, um vinho branco normal, e depois vamos fazer o que a gente fala de segunda fermentação. Essa segunda fermentação, vamos fazer ela dentro de uma cuba fechada. Então vamos colocar um pouco mais de açúcar e de leveduras. Aí elas vão formar essas borbulhas. Geralmente, como que vai ser o estilo dos vinhos Charmat? Eles vão ser muito mais doces e eles vão ter um aroma mais frutado. Então, se você gosta dos espumantes bem docinhos e bem frutados, sempre vai no método Charmat, que aí não tem erro. Depois, vamos ter os vinhos feitos em método tradicional. O método tradicional, ele vai ser um pouco mais demorado. Pode ir de uns 6 meses, 8 meses, até 2, 3, 9 anos. Como que ele é feito? A segunda fermentação, em vez de ser que nem no método Charmat dentro de uma cuba, ele vai acontecer diretamente dentro da garrafa. Ou seja, vamos ter o vinho de base, que a gente fala, que vai ser o primeiro vinho, e depois dentro da garrafa vamos colocar um pouco de leveduras e de açúcar. Aí, dentro da garrafa, vai formar essas borbulhas. Depois, a gente vai colocar a nossa garrafa dentro de um estande, assim, deitada assim. Então, vai ter toda a segunda fermentação que vai acontecer dentro da garrafa. Mas o problema é que com a gravidade, as leveduras vão ficar no fundo. Então, o que vai acontecer? Vai passar por uma ação que se chama remuage. Então, vai ter alguém que vai chegar e que vai girar a garrafa de 1/6 de giro. Então, gira a garrafa e aí vai misturar as leveduras com o vinho e assim vai criar todas as borbulhas. Ao longo do tempo, vão subir as garrafas e assim o depósito vai chegar até o gargalho. Depois, o que a gente vai fazer com todo esse depósito, com todas as leveduras mortas, porque já comeram todo o açúcar, não tem mais o que comer ali dentro. Vamos colocar só a parte da tampa dentro de um líquido congelante, então vamos congelar essa parte aqui e depois vamos abrir a garrafa para tirar essa parte congelada. E no final, o que a gente vai fazer? Vamos colocar dentro de cada garrafa o que a gente fala de um licor de expedição.
Esse licor é um pouco a receita secreta de cada casa. Vai ter uma mistura de álcool com vinho e um pouco de açúcar. E é nesse momento que a gente vai falar se o vinho vai ser seco, brut, demi-brut, semi-seco, ou pode ser até natural. Natural significa o quê? Que não vai ter licor de expedição, não vai ter adição de açúcar. Agora, uma pergunta. Você sabe qual que é a diferença entre espumante e champanhe? Na verdade, espumante são todos os vinhos que têm borbulha. O champanhe é somente os vinhos espumantes que vêm da região de Champagne, na França. Depois, claro que existem outros tipos de espumante. O cava, por exemplo, é um espumante feito de método tradicional da Espanha. O prosecco, ele vem da onde? Da Itália, da região de Prosecco, e ele é feito com método Charmat. Entendeu agora a diferença? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que aprenderam bastante coisas hoje com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode nos escrever no e-mail abaixo e também seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada e pode ver os outros vídeos. Até em breve!